Salomão, filho de Davi, e no período que ele reinou em Israel, ele foi um período muito próspero. E a prosperidade do rei Salomão permitiu que Israel não tivesse guerras, como no reinado de seu pai, Davi, que enfrentou muitas batalhas. Salomão não enfrenta guerras, porém, ele se depara com uma outra guerra invisível do seu governo. E essa guerra invisível de Salomão se deparou naquele tempo e ela ainda continua viva nos nossos dias. Quando nós falamos de idolatria, se ele ensinava a um rapaz sobre idolatria, ele falava para ele que a idolatria, antigamente, ela era feita através do ídolo, como se esculpia uma imagem. Só que hoje a idolatria ela não precisa mais ser esculpida, porque ela foi trabalhada de uma forma interna, de uma forma intelectual. Então, muitas pessoas hoje têm um retrato de socorro totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. E quando Deus ele fala, não farás nenhuma alusão daquilo que há em cima do céu, debaixo da terra, em qualquer lugar sobre mim. Porque às vezes nós, na nossa mente, nós imaginamos aquilo que Deus não é e nos afastamos dele. E Deus ele é uma transcendência que ele, no início da criação, ele era um Deus, mas ele continua mesmo nos nossos dias. Isso, Eclesiastes capítulo 3, eu não falei o capítulo, né? Ele é muito conhecido, é um capítulo conhecidíssimo, embora eu vou te falar em todos os anos que eu venho fazendo, né, uso pregando a palavra de Deus, não é a primeira vez que eu faço pregação do livro de Eclesiastes. O meu antigo mestre, ele usava muito o livro de Eclesiastes para nos ensinar, mas em si eu já fiz tantas pregações, mas essa daqui eu nunca fiz. Perguntar qual é a minha primeira pregação, meus irmãos, eu sei que a minha primeira pregação foi em abril de 1995, foi o livro de Gênesis, no capítulo 6. Foi a minha primeira pregação, foi quando eu assumi o cargo de liderança do templo. Então, foi a primeira pregação que eu fiz, foi essa. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. O que é o tempo? E como chegamos no mundo do tempo. Imagina, no dia que Deus ele criou o Éden, e ele colocou o homem no Éden, o homem ele era eterno, não é? O homem ele tinha vida eterna. Sabe por que o homem era eterno? Porque não havia tempo. Mas anoitecia, amanhecia, o sol nascia, o sol ia se pôr, sim, acontecia, mas não havia tempo. O tempo que nós temos hoje, ele envelhece as nossas células. O envelhecimento das nossas células traz o corpo cansado, nós ficamos debilitados através do tempo. No dia que nós conhecemos o fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós ficamos sujeitos a esse tempo. E hoje, todo o tempo que nós recebemos, nós temos que dedicar esse tempo ao eterno Deus, mas de uma forma que esse tempo não venha a ser desperdiçado, porque se houver uma contradição naquilo que nós estamos fazendo diante do tempo que nos é dado nessa terra, nós vamos pagar por isso. É tipo que esse tempo que nós temos hoje foi emprestado por Deus para que nós pudéssemos fazer algo diferente. Deus ele fez uma caridade como nos dá a vida. E o tempo que ele faz transcorrer em nossos dias é para que nós também possamos fazer o bem e manifestar a face de Deus nesse mundo, para que as pessoas conheçam a bondade. Porque na época que o homem veio para a terra, se tornou corruptível a vida do homem diante da face da maldade. E Deus ele vai ver que poucos são justos e trazem esse mérito de fazer aquilo que é certo para os nossos dias. Então, para reconhecer a bondade de Deus, nós primeiramente precisamos estar na condição de justo. E aqui Salomão, naquele tempo que ele ganhou o seu reinado, seu pai já não estava mais vivo, porque senão ele não seria rei. E no momento que ele pega o povo, não havia guerra. E ele, naquele momento, antes de ser consagrado,
fama, qualquer coisa. Mas ele optou pela sabedoria. Ele falou: preciso de conhecimento para mim administrar esse povo, para mim não fazer aquilo que é contrário à tua vontade. E ali, o anjo informa para ele: já que você não me pediu dinheiro, nem fama, nem nada, eu vou te dar todas as coisas necessárias, tudo aquilo que você não me pediu será acrescentado na sua vida, porque você pediu sabedoria. E no tempo dele não havia reinos em guerra, por causa da sabedoria, da administração. Então, vários povos tributavam para Israel. Naquele tempo já estavam em Jerusalém, já era a capital do império de Israel. No momento que ele saía à tarde na sua janela para observar o povo, os seus súditos, ele foi reparando que as pessoas tinham deficiências naquele período da história. Estava tudo em paz. Se houvesse guerra, as pessoas estariam agitadas, com medo, temerosas. Mas não tinha ninguém temeroso na guerra. Todo mundo estava bem, aparentemente, espiritualmente. Por quê? Não havia razão para se preocupar. E nessa razão que eles não haviam para se preocupar, foi o momento que muitos se distanciaram da palavra de Deus. Como se distanciaram? Porque passaram a ter ela alegórica, ela como um modo cultural, não de uso vivo que Deus ele representa. E aí ele via as pessoas com depressão. A depressão é o excesso do passado. Ele via as pessoas estressadas, que é o excesso do presente. E ele viu muitas pessoas ansiosas com excesso de futuro. E no momento que ele vê as pessoas ansiosas, as pessoas não progrediam no seu caminho espiritual, devido a essa parte dessa deficiência que habitava ali. Todos tinham água encanada, tinham luz nas suas casas, todos tinham acesso à educação e todos estavam perecendo desse mal. E hoje isso não é diferente dos nossos dias. Hoje, cada ano aparece uma doença diferente, uma nomenclatura nova, espectro autista, transtorno de ansiedade, todos estão doentes, sendo que hoje nós não estamos em guerra. E aí, ele viu que o tempo estava sendo esvairado igual uma água, quebra um copo, vai embora, não tem retorno. E uma vez que você perde o tempo que você perde, ele não volta atrás. E aí ele vai fazer aqui esse comentário. Ele via aquela sociedade toda doente, e ele era o menino que estava assistindo de cima do muro. Em cima do muro ele via tudo acontecer. E ele escreve esse conselho aqui no livro de Morrenete, que é esse Eclesiastes. Então, no primeiro versículo do capítulo 3, ele está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de soltar de alegria, tempo de espalhar pedras e também ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, quando ele vai definir a questão do tempo, ele fala: olha, toda a vida do ser humano haverá esses tempos ruins, haverá essa dualidade de bem e de mal, de você está bem hoje e amanhã você está aborrecido. E ele fala: olha, quando você nasce, você tem tempo de você ir embora. Quando você nasce, você já tem ali um tempo como presente. Muitos têm como castigo, mas o tempo é um presente de Deus. E ali nós vamos passar por fases. Eu lembro
ali na porta vendo aqui esses bancos, eles não eram essas cadeiras, eram esses bancos aqui, muitos homens bem vestidos de terno, domingo de manhã, cantando hinos da harpa, as pessoas fervorosas, e você sentia aquela comunhão, sabe, dos irmãos. Não é que isso se afastou hoje, não é isso que eu estou dizendo, mas era vamos dizer assim, uma situação, uma vista muito boa, inexplicável, que eu guardo na memória. Eu nunca imaginei estar aqui, mas só que certo dia eu parei de frente para a irmã Georgina e o filho dela, o irmão Valdir, na rua, ela me fez um convite. Isso já tem quase 2 anos, eu estou aqui, vocês estão durando quase 2 anos. Se quiser, dá um impeachment, pode ir lá. E aí ela me fez uma pergunta, eu respondi, foi? Ela me fez um convite, só que o convite foi mais elevado do que a pergunta. Ela falou para mim: o dia que você tiver um tempinho, dá uma passada lá na igreja, na São Lourenço. Foi uma quinta-feira pela manhã, eu estava saindo para trabalhar, e eu cheguei em casa mais cedo, me arrumei, e ela falou comigo o horário, eu vim aqui no horário. Eu participei do culto pela primeira vez. Ela se assustou, porque ela não imaginava que o tempo seria aquele. Porque se eu falo, olha, eu vou em tal lugar, eu falo para você, eu vou. Mas eu vou falar, não vou fazer, eu não vou fazer mesmo. Mas se eu falar para você que vou fazer algo, eu vou fazer. E eu vim, eu entrei por essas portas a primeira vez. Não a primeira vez, eu entrei outras vezes, mas foi a primeira vez que eu participei de um culto à noite e veio aquele pensamento todo, né, aquela imagem de quando eu era criança. Aí eu encontrei a irmã Márcia, irmãozinhos, aí eu venho lembrar que no momento que a gente corria, isso tudo aqui, que a gente corria com o rapaz ali em cima, ele, os Zias, meu primo, eles lideravam os garotos. Então, aquele tempo, nós aproveitamos aquele tempo com todo o fervor, com toda a nossa força. Aí vem a adolescência de estudar, estudei aqui em cima desse CIEP aqui, fiz o melhor possível, aproveitei o tempo que eu estava com os meus professores, com os meus amigos, eu aproveitei todo o tempo, fui intenso com todo o tempo. E depois vem o tempo da vida adulta, nós temos que trabalhar, fazer nossa atividade, deixar nossa marca na história, que nós estamos fazendo. E aí, eu lutei contra várias coisas erradas, porque eu sempre fui uma pessoa muito, vamos dizer assim, voltada para a justiça, voltada para o que é certo. E hoje nós nos deparamos com a rapidez do tempo. E uma certa vez, até começamos com a tua mãe, a irmã Georgina, ela falou comigo assim: olha, o tempo está passando muito rápido. Eu falei: se é, o problema não é ajudar a terra, está fazendo o tempo correr. E o tempo corre, a gente não vê o tempo correndo. O dia começa, 6 horas da manhã, o sol já está ali, e a gente, quando vê, já é 6 horas da tarde. O tempo, ele está sendo devorador. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E aquele viu o tempo passar, mas ele fazia com que aquele período de tempo que ele estava na janela, que ele estava vendo aquela situação, fosse produtivo a escrever algo, a deixar de registro para aquela sociedade e para os seus irmãos, para que possamos compreender e também saber tomar o nosso tempo. Então ele fala que tem tempo para todas as coisas. Olha, se você vai plantar hoje, você não pode exigir que amanhã você já coma os frutos. Vocês já ouviram falar na tamareira? Eu estou com quase 40 sementinhas de tâmara, de tantas tamareiras que eu comi, eu guardo semente. Só que a semente de tâmara, eu falei assim: o dia que eu for lá em Tijuá, eu vou jogar lá pelo caminho, vários caminhos, cada local que eu passar, eu vou jogar uma para elas entrarem na terra e ali gerar uma. Só que ela leva 70 anos para ela crescer e dar fruto. O homem que faz a plantação de uma tamareira, ele vai levar 70 anos, e às vezes em vida ele não consegue
da alegria. Nada dura para sempre, tudo é transitório nessa vida. Essa vida é uma passagem, é uma escola. Nós estamos aqui para aprender somente. E nosso aprendizado maior é quando nós amamos as pessoas. Muitos dizem Deus é amor, mas não sabem expressar qual é o amor de Deus. Deus é amor, já ouço isso desde criança, Deus é amor. E às vezes Jesus falava tanto do amor de Deus, já produziam o ódio, a apartheid, a intolerância. Mas quando nós amamos o nosso próximo, nós não temos barreira. E ele vai mais profundo. Você tem um tempo de amar hoje, tem um tempo de abraçar, que você quer abraçar, mas amanhã você pode não querer mais abraçar. Então, cuidado com o tempo, porque o eterno, Deus pode passar o tempo que for. O mundo que ele vive não tem tempo, ele não tem início, ele não tem meio e ele não tem fim. E uma vez que nós entendemos que Deus está acima de todos os nossos problemas, está acima de todas as nossas angústias, ele está acima de toda a nossa alegria, de tudo. Por isso que a Escritura fala: tudo dá graça. Por que tudo dá graça? Agradeça a Deus em todos os momentos. Não deixe de agradecer o Todo-Poderoso. Aí hoje nós encaramos século XXI. Muitos estão hoje querendo se matar. Já me liga: o pastor fulano vai se matar, fulano está com depressão, fulano está com transtorno de ansiedade, porque as pessoas não conseguiram domar o seu próprio tempo. E o que resta a nós que somos santos e conseguimos ainda ter uma percepção de tudo isso é orar. Sabe por quê? Quando você ora, tem um segredo na oração. A oração ela tem um segredo que quando você ora pelo teu próximo, você tem um problema. Você ora pelo teu próximo, aquilo não pode ser a caridade. Deus está fazendo por você. Quer prosperar? Faz oração. Se tem alguém que está enfermo, ora por ele. Tem alguém com problema familiar, ora pela família dele, que a tua vai sanar. Esse é o segredo da oração. O segredo da oração é que quando uma mão para cima desce. E se nós pegarmos a causa dos nossos irmãos, a causa dos necessitados, tenha certeza que Deus ele vai operar em nossos dias. Alguém há dúvida disso? Não. O eterno que nós servimos, ele é grande. Se você colocar a tua mente, o Deus que eu sirvo, ele é o Deus que criou todos os deuses, ele é o Pai de toda a eternidade, ele levanta o pensamento, pode ter certeza que ele vai fazer um milagre. Nós apresentamos as causas aqui na oração, aqui é um local onde Deus habita, porque aqui tem oração, aqui todo mundo hoje está clamando, e pode ter certeza que o Eterno vai conceder as nossas petições. Eu estava ali e algo falava na minha mente: vocês vão receber aquilo que vieram buscar. Então nós vamos sair daqui nessa manhã abençoados, porque o nosso Deus ele se encontra presente. Vai baixar? Vai baixar. Então, que o Eterno seja louvado, muito agradecido por vocês que ouvirem nessa manhã. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso, que é bendito para sempre. Que o nosso tempo seja em prol do reino de Deus. Amém.